tarde, bem-vindo aqui ao Tom Maior. Obrigado, eu que agradeço o carinho do convite de vocês. Doutor, tem essa data então, né? Foi no último dia 10, Dia Mundial da Saúde Ocular, chamando a atenção para a importância do diagnóstico precoce das doenças oculares. O que a gente tem que ter, doutor, de cuidados em relação aos nossos olhos para evitar doenças? É muito importante a responsabilidade social da gente de trazer a informação. Então, vocês, como veículo de comunicação e a gente que pratica essa medicina preventiva sempre, é muito importante levar a informação para todos e para todas as pessoas, mesmo que não tenham doença. É muito importante saber que no mundo, hoje, nós temos mais de 200 milhões de pessoas com problemas visuais moderados e graves. E desses 200 milhões, em torno de 40 milhões de pessoas estão totalmente cegas, perderam completamente a capacidade de enxergar. E nós podemos listar uma gama de doenças, mas principalmente despertar na pessoa, no paciente, a necessidade dele, todos os anos, independente de existir problemas, ele procurar um médico oftalmologista para que assim possa se ver como está a sua visão, como está o seu fundo de olho, como está a pressão dos seus olhos. Isso tudo são valores, são coisas importantes na prevenção de doenças que podem ser matreiras, caladas, silenciosas e aos poucos estarem deteriorando a saúde do nosso paciente. E que doenças seriam essas, doutor? Que são silenciosas, que elas não apresentam nenhum tipo de sintoma e a pessoa pode ter e pode ocorrer essa evolução, se tornar uma doença grave, doutor? Excelente, exatamente. Principalmente nós podemos listar 4 doenças. A primeira doença é o glaucoma, que é uma enfermidade, né, uma doença do nervo óptico. O nervo óptico é o cabo que leva a imagem do olho ao cérebro. E este nervo fica doente por conta de uma pressão intraocular inadequada. Uma pressão que se eleva, que na maioria das vezes não causa sintoma. Ela é uma doença silenciosa, como citamos antes, calada, e que vai levando o paciente a ter uma perda lateral da visão. Ele não percebe essa perda porque ele movimenta a sua cabeça e acaba compensando essas perdas iniciais. Então, o glaucoma, responsável no mundo por em torno de 10 milhões de pessoas cegas. E mais de 90 milhões de pessoas são portadoras do glaucoma sem terem perdido ainda a grande porção da visão. Mas o glaucoma responde por 10 milhões de pessoas cegas no mundo, é a principal causa de perda irreversível de visão. Perde e não tem o que fazer. Outras enfermidades, como o diabetes, a diabetes afetando o olho. Nós damos um nome na oftalmologia, a retinopatia, ou seja, uma doença do diabetes que está afetando o fundo do olho, que nós chamamos de retina. Essa retinopatia, ela é a segunda causa de perda irreversível no mundo de visão. Então, nós temos o glaucoma como primeira causa de perda irreversível e depois o diabetes como a segunda causa de perda irreversível no mundo de visão. A diabetes, ela tem como uma característica lesionar pequenas veias, né, que levam o sangue lá no fundo dos olhos. E essas lesões vão causando microinfartos, microaneurismas, e o paciente também vai, aos poucos, deteriorando a sua visão. Então, o alerta, se no glaucoma temos casos de pessoas na família, se você tem o diabetes, não deixe de se prevenir. Uma terceira causa importante é a degeneração macular, que é relacionada à idade. Depois dos 60, 65 anos, existe uma região da nossa visão que é a mácula, que é a região central da visão. Ela sofre alterações, vazamentos, e o paciente perde a capacidade de enxergar, principalmente na visão central. Esta é a terceira causa também de perdas graves e irreversíveis de visão. Citamos o glaucoma,
que caracteriza pelo aumento da pressão intraocular, que muitas das vezes é silenciosa. Falamos da diabetes, a retinopatia diabetes. Falamos também da degeneração macular. E, por último, a catarata. A catarata, se nós não levarmos em consideração ser ou não irreversível, a catarata é a causa número 1. Só que é uma causa que se faz a cirurgia e consegue-se reestabelecer a capacidade visual, ou seja, não é uma perda que não se tenha tratamento. É uma perda importante, caracterizando aí as 4 principais doenças oculares que levam a danos severos: glaucoma, retinopatia diabética, degeneração macular, causas irreversíveis. E, por último, a catarata, que é uma importante causa de perda visual, porém reversível. Em relação também às crianças, né? Quais são as preocupações que os pais devem ter com os filhos, né? A idade certa também de procurar uma ajuda especializada para estar fazendo acompanhamento da saúde ocular, e também quais são as principais causas, né, que podem também levar à cegueira em crianças. Nós devemos estar atentos desde o recém-nascido. Se o recém-nascido ele é um recém-nascido prematuro, aquela nasceu um pouquinho antes do tempo, ou que teve de vista de um pré-natal que não teve uma qualidade ou teve alguma intercorrência na gravidez, a mãe, logo no nascimento da criança, deve procurar um oftalmologista. Isso, inicialmente, feito nas UTIs, é conhecido como teste do olhinho. É feito, na maioria das vezes, por médicos pediatras e pesquisa se temos ou não sinais alterados. E, se estiver alterado, o pediatra chama o oftalmologista. Mas a atenção à mãe que teve seu neném é importantíssimo. Se você teve uma gestação de risco ou algum problema durante a gestação, faz-se necessário que você converse com o pediatra a respeito de uma avaliação oftalmológica. Nós listamos aqui a retinopatia da prematuridade. A retina, nas crianças que nascem prematuras, elas não apresentam a retina bem evoluída, não está toda formada a parte ocular de retina do nosso paciente. Listamos a toxoplasmose, que é um protozoário que pode danificar a visão central das nossas crianças recém-nascidas. Então, muitas das vezes, isso tudo num exame de fundo de olho, não só pesquisando a toxoplasmose, a retinopatia da prematuridade, mas problemas de tumores, más formações, cataratas congênitas, glaucoma congênito, que a criança já nasce com a pressão do olho alta, já nasce com a catarata. Então, tudo isso é prevenido através do exame do fundo de olho, que é preconizado que seja realizado já desde os primeiros momentos de vida. E, mais ainda, deve ser um direito das mães. Desde 2017, o direito ao teste do olhinho é uma necessidade e uma lei que temos que cumprir. A mãe deve ser submetida e precisa ser submetido a sua criança, o seu recém-nascido, a esta triagem do teste do olhinho, para se pesquisar, como comentamos, a retinopatia da prematuridade, as lesões causadas pelo toxoplasma, que é um protozoário que tem muito na carne de porco mal cozida e principalmente nas fezes do gato, pesquisar as formações de tumores que podem existir. Nós tivemos agora, recente, um caso na oftalmologia muito divulgado da filha do Tiago Leifert, do retinoblastoma. Pois muito bem, é esta enfermidade que nós, quando fazemos o exame do fundo de olho, já desde os recém-nascidos, estamos pesquisando e prevenindo. Lesões de malformações como catarata congênita, glaucoma congênito, são importantes abordagens na prevenção, colaborando com aquilo que conversávamos no início, a medicina preventiva.
Doutor Juscelino, para finalizar aqui o nosso bate-papo, né, a gente sabe que a prestação de serviço é eficaz, acessível à saúde ocular, né, conforme prevê a Organização Mundial da Saúde, é a chave principal para a gente conseguir, né, controlar esses números de deficiência visual. Aqui no Brasil, né, o acesso da população a esses serviços de saúde ocular ainda é um grande desafio na avaliação do senhor para o Sistema Único de Saúde? Sim, mais do que um desafio, nós não utilizamos a medicina preventiva. Nós preferimos, por causas que particularmente eu não entendo, investir no tratamento, mas nós deixamos de fazer a assistência primária, preventiva, que aqui hoje nós estamos tendo a oportunidade de informar as parturientes, as mamães que têm os seus recém-nascidos, com o direito que têm a fazer o fundo de olho nas suas crianças, de realmente fazer esse exame. E aí prevenir possíveis problemas, diagnosticar precocemente e adotar o tratamento correto. Outro problema importantíssimo, a prevenção da informação, né? Se você tem algum caso na família, se você tem pessoas que tiveram problemas oculares, não precisa se saber a causa, mas se deve investir, sim, na medicina preventiva, naquela medicina que nós sabemos que é um ditado que tem no mundo inteiro, que é melhor prevenir do que remediar. Então, a prevenção, a consulta médica oftalmológica periódica, o investimento público nas políticas de saúde, nas medicinas preventivas, no maior número de pessoas tendo acesso a essas consultas, para que nós tenhamos assim um conhecimento da real situação das doenças que afligem a nossa população. A gente cansa de ver pessoas que, por uma falta de informação, por dificuldade de acesso ao médico e por uma total inoperância de alguns órgãos e alguns sistemas, acabam tendo patologias que acabam evoluindo muito. E aí a deteriorização, a piora da qualidade de visão se torna algo muito difícil de reverter. Então fica aqui a mensagem: previnam-se, procuram informação, procurem ter acesso à oftalmologia, às consultas anuais, e isso é de fundamental importância que os nossos órgãos governamentais, que as políticas públicas sejam voltadas para a medicina preventiva. Isso é comprovadamente um investimento em saúde, e isso traz bons frutos a todos e no mundo todo. E fica aqui a necessidade de cada vez mais, assim como a TV Sagres, como vocês da rádio, né, fazem essa informação, trazem essa informação, que estimulem os nossos ouvintes, os nossos espectadores a procurar ter melhor informação, a procurar ter condições de saber o que está acontecendo com sua saúde, seja ocular, cardiológica, enfim, renal, porque tudo isso reverte em qualidade de vida para nossos pacientes. Doutor Juscelino, muito obrigada pela conversa conosco aqui no Tom Maior. Bom trabalho para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, muito obrigado a vocês, sucesso. Continue desempenhando esse papel fundamental nas telecomunicações do nosso país. Conversamos aqui